Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20. E diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma palavra muito séria que muitas vezes nós não prestamos muita atenção. Nós ficamos aí e estamos abrindo a porta. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Mas não é simplesmente só abrir essa porta que Jesus quer entrar simplesmente e sair da sua vida. Essa porta é a nossa vida, é a porta de entrada que é o Senhor Jesus Cristo. Ele quer ser participante da nossa mesa, participante da nossa família. Isso não é só um momento, isso aí é por uma vida eterna. Então, olha o que diz no versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor Jesus Cristo quer fazer morada juntamente com a nossa família, na nossa casa, e nos levar para viver eternamente ao seu lado, sentado juntamente com o Pai. Essa é uma dádiva maravilhosa que só tem aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando aqui, não é para pessoas de lá fora. A gente começa, quando começa a vir uma palavra dessa, nós imaginamos: fulano que precisava vir para a igreja, outro fulano precisa vir para a igreja, que eles não estão em igreja nenhuma. Jesus aqui ele está falando para a igreja. Pessoas que aparentemente estavam cultuando ao Senhor. Essa igreja estava fora do alcance do Senhor, porque senão, Jesus fala muito aqui no versículo anterior, essa igreja que era uma igreja morna. Aqui tem a igreja morna, ele está como se fosse assim, um pé num barco e um pé no outro. O que vim naquele momento vai fazer a diferença na minha vida. E não é isso que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo tem nojo de mornidão. És quente ou é frio? Menos morno. E o Senhor fala aqui, nos dá a garantia ao que vencer, aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo na sua família, na sua vida, esse vai fazer parte do meu reino, da minha morada, juntamente com o Pai. Isso quer dizer que nós temos que estar atento como estamos vivendo, como estamos agindo. Será que estamos vivendo como eu acho, ou estamos vivendo aquilo que a palavra nos ensina? A palavra do Senhor nos mostra a grandeza, o poder que nós temos nesse Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós trilhamos por aquilo que a Bíblia tem focado. E hoje tudo pode, tudo diferente. Mas eu vivia no passado. Hoje não, já mudou. Sim, o mundo pode mudar, mas como diz a palavra do Senhor, que a palavra não muda, o nosso Deus não muda. Então nós temos que ter a base firmada, viver o dia a dia conforme a palavra nos tem orientado, tem nos mostrado através da igreja, mostrado através da sua palavra.
Esse é o principal objetivo, que nós temos que estar ciente do que a palavra nós temos ensinado e que nós temos aprendido e o que temos colocado em prática. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, e voltando aqui um pouquinho mais, vocês vão ver, é a carta da igreja de Laodiceia, uma igreja, e ele fala também sobre alguns versículos, depois desse, quando ele diz isso aqui, antes, diz assim, 1:18, aconselho-te que te de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Aí depois disso que vem esse versículo que está batendo. Então aqui muitas vezes nós vemos esse versículo falando do ouro, da vestidura branca, então nós achamos que isso aí são coisas materiais. Jesus não está falando de coisas materiais, está falando da pureza, do branco, da pureza, da riqueza do Senhor, da tua palavra. Então nossa mente já vai para coisas materiais, mas há algo muito mais do que coisas materiais, coisa que o dinheiro não compra. A pureza, porque vai ser descoberto tudo isso aos olhos do Senhor, não tem nada encoberto. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que, bom, se eu fizer uma coisinha assim, uma coisinha colar, não vai ter problema, porque ninguém está percebendo. Mas tem alguém mais importante, alguém todo poderoso, que sabe de todas as coisas, e muitas vezes nós acabamos nos negligenciando nessa palavra tão grandiosa. Vivemos que a palavra tem nos mostrado, nos garantido uma vida eterna ao lado do Senhor, como diz aqui, ao que vencer. Isso quer dizer que nós temos que estar vigiando o dia a dia de nossas vidas. Não importa o quão dinheiro temos, isso não vai entrar no céu. O importante é estarmos nos braços do Senhor, convivendo com Ele em harmonia no nosso lar, na nossa casa, na igreja, no trabalho, com os irmãos, onde quer que estejamos, sejamos portadores desta palavra, deste amor que nos é liberado através do conhecimento, através dessa obra que Jesus já fez por cada um de nós. É assim que nós devemos estar agindo, com alegria, neste amor que tem fluído em nossas vidas, e muitas vezes nós começamos com os achômetros do dia a dia, ouvimos muito as reportagens, ouvimos muitas coisas que artistas, porque são esses influenciadores, por causa disso, por causa daquilo, mas com certeza não conhecem a verdade. E nós, como conhecedores da verdade, devemos estar agindo conforme a palavra do Senhor. É o que nós precisamos e determinamos em nossas vidas, e essa glória, com certeza, é para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais este dia, graças te damos por o início dessa semana, Senhor, e que o fluido do Espírito continue irradiando nossos corações, Pai, para que possamos estar testemunhando, falando da tua grandeza, vivenciando, Senhor, e pessoas olhando para nós, não enxergam nós, mas o Cristo vive em cada um de nós, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Por nos conduzir através da oração cantada, através da adoração. É um privilégio termos uma banda como a nossa, viu, amados? É um privilégio para nós fazermos parte desta comunidade, em nome de Jesus. As crianças acompanham os professores até a classinha. Bom, eu passo a palavra para mim mesmo, né? Meio que não quis me anunciar. Muito bem, a paz cristocêntrica a todos.
muito boa noite, a paz. A paz é contigo, ela está contigo, ela anda contigo, ela vive contigo. A paz é a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo a palavra de Deus no texto que é tema nosso deste ano, Hebreus 2, verso de número 1. Hebreus 2, 1. Está ali. A palavra de Deus nos diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amado e glorioso Pai, na presença do Teu bendito e eterno amor, na presença do Teu Espírito Santo, que está sempre conosco, nosso ajudador, nós Te pedimos a direção, a capacitação, a orientação, a direção, tanto na audição quanto no pronunciar a Tua palavra, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que cada um de nós sejamos edificados, transformados, renovados, fortalecidos por Tua palavra, Pai. Nós pedimos a Tua direção, para que a Tua bendita e maravilhosa palavra encontre uma terra fértil e que esta terra produza, Pai, o fruto segundo a Tua vontade, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos Te ouvir, assim como na abertura o Espírito fala à igreja, e que nós, como igreja, sejamos aqueles que ouvimos a Tua voz, ó Pai. Fala então ao nosso coração, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, nós temos como tema, do ano, esta passagem aí, tema de 2022, esta passagem de Hebreus 2, verso de número 1. Tema este que o próprio Deus nos deu, nos concedeu a graça de estarmos durante todo esse ano meditando, trabalhando, sendo edificados nele. Para nós é um privilégio, todo esse cuidado de Deus para conosco, todo esse cuidado, essa atenção de estar sempre tomando conta e cuidando dos seus filhos, como o livro leu em Apocalipse 3, ali fala sobre o pai que disciplina, o pai que educa o filho e corrige a todos quanto o amam. Então, se ele está nos orientando, nos dirigindo, nos governando, é uma prova clara do seu amor e do seu carinho. E como destaque nesse tema desse ano, o que nós podemos destacar ali, existe verdades, diligências para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Essa versão está um pouco diferente. Quem está com a versão que diz para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades, ou tem pelo menos a palavra verdade? Quem está com essa versão que fala verdade? Bastante gente, Então, em destaque, nesta noite aqui, principalmente, nós queremos trazer como destaque se apegar com mais firmeza às verdades. Existem verdades às quais Deus quer que nós nos apeguemos com mais firmeza. E Deus já trouxe algumas mensagens, já nos dirigiu em algumas mensagens nesse ano, nesse mesmo tema. E quando Deus está dando uma orientação, amados, quando Deus está
nos orientando em cima de um tema, nós devemos sempre ter em mente que por trás da orientação, por trás da direção de Deus, há um propósito. Existe um porquê Ele estar fazendo isso. Deus não é um Deus que vai fazendo e depois vê no que dá, né? Eu vou falar para fazer e depois vamos ver no que dá. Não. Deus é um Deus que em todas as suas orientações há um propósito por trás da sua orientação. E no caso específico aqui, e em todas as vezes que Deus orienta o homem, nós seres humanos, nós igreja, sempre o propósito de Deus é que nós sejamos abençoados. Esse é o maior e único propósito de Deus em orientar, em disciplinar, em trazer a mensagem, em trazer a orientação, em trazer a direção. O seu propósito é que nós sejamos abençoados. O único desejo do coração de Deus é quando nós ouvimos a sua orientação, a sua direção. O propósito que está no coração dele é trazer para nós benefícios, é trazer qualidade de vida, é trazer sintonia com o seu espírito. Não existe outra razão de Deus estar falando conosco e falar conosco. O único desejo do coração de Deus é este, amados, de trazer bênção para nossas vidas. E Ele sempre fará isso pautado e alicerçado na sua palavra, através da orientação do Espírito Santo. Ele sempre usará a sua palavra para nos dirigir e para nos orientar, e usará também a unção do Espírito Santo de Deus, o qual é o nosso ajudador. E Deus quer que nós olhemos para a verdade, que nós nos apeguemos à verdade. Deus quer que nós foquemos na verdade. Por que será? Qual será o motivo? O que está por trás do coração de Deus quando Ele traz uma orientação dizendo que existe uma necessidade de nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido? E nós, quando vamos olhar a verdade, amados, quando nós vamos entender a verdade, nós vamos compreender uma fala de Jesus, né? Em João 8,32, Evangelho de João 8, verso de número 32, quantos sabem de cor esse versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade, para o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês não precisam ficar com medo não, se errar a gente erra junto, tá bom? Se acertar, mérito nosso, né? Mas se a gente errar, o erro existe porque existe o acerto. Feliz aquele que quando erra, volta e corrige o seu erro, né? A gente tem uma oportunidade de ir aprendendo, e acertando, e errando, e assim a gente vai caminhando. Então Jesus, ele traz por trás dessa fala dele, em João 8,32, que existe uma verdade. E o que Jesus está trazendo para nós é que esta verdade, ela tem um poder. É a verdade que tem o poder de trazer libertação. Uma verdade que tem o poder de trazer transformação. Uma verdade que tem o poder de trazer restauração. Então a fala de Jesus é: conheça a verdade, e a verdade vai produzir um efeito, e esse efeito é libertação, transformação e restauração, somente através da verdade. E por isso a palavra de Deus, ela quer que nós desfrutemos dessas coisas. E por isso que Deus nos orienta através da sua palavra a nos apegarmos às verdades, com firmeza, diz o texto, ou com diligência, né? A versão que estava aí, com diligência e com o propósito.
propósito final de trazer transformação, libertação e restauração. E existe, amados, só uma verdade que é capaz de fazer isso. Existe só uma verdade que é capaz de fazer isso. E é para esta verdade que Deus está apontando a direção. É para esta verdade que Deus está pedindo para que nós, como igreja, olhemos e nos apeguemos. E esse apegarmos é nos sintonizarmos, é trazer essa verdade como uma única realidade para as nossas vidas, é mantermos um olhar de consciência sempre pleno nesta verdade. E eu quero trazer para a nossa meditação, ao longo da história humana, ao longo de toda a história humana, surgiram muitas verdades. Ao longo de toda a história humana foram surgindo aparentes verdades. Ao longo da história humana foram existindo aparentes verdades e o homem foi se deixando ser conduzido, dirigido, governado por estas aparentes verdades. E muitos desses que se deixaram ser dirigidos, guiados e governados por essas aparentes verdades, deram a vida por essas supostas verdades. Hitler, por exemplo, ele estabeleceu uma verdade, matou mais de 5 milhões de judeus, por estabelecer uma pseudo-verdade. E muitos morreram defendendo a verdade de Hitler. Muitos deram a vida pela verdade do outro, que não era verdade. Muitos se apegaram a outros tipos de verdade e viveram em prisões ou aprisionados a uma falsa verdade. Viveram uma vida de escravidão e servidão a uma falsa verdade. Jesus, ele faz um relato interessante em João, nessa mesma carta de João 8, no verso 44, ele vai dizer que o diabo, ele se tornou homicida porque ele não se fixou na verdade. Diabo, pai da mentira, é o que diz o mesmo texto de João 8,44. Ele não se firmou na verdade, é o que diz o texto. Ele não se apegou à verdade. De tão sério, amados, que essa questão de olharmos com um coração certo de que existe uma verdade estabelecida, muito maior do que a minha verdade. Existe uma verdade que governa este universo, muito maior do que aquela que eu penso ser a verdade. Ou o maior filósofo que existe ou que já existiu nesta terra possa apresentar como verdade. Então Jesus está dizendo, olha, o que tornou o diabo homicida, desde o princípio, foi o fato dele não ter se fixado na verdade. Ele não se firmou na verdade. Ele negligenciou a verdade. Ele abandonou a verdade. E nós sabemos a história que ele quis estabelecer a sua própria verdade. Ele quis colocar um trono aonde ele governasse, aonde ele fosse o dirigente. E hoje, se nós olharmos a nossa época, se nós olharmos para o tempo atual de hoje, chamado agora, estão nos apresentando aparentes verdades, estão nos trazendo aparentes verdades, e elas são trazidas com uma aparência de verdade. Colocaram até um nome bonitinho aí, né? Fake news, né? Soa mais bonito, né, do que falsa verdade. É essa a tradução? Quem é bom de inglês aí? Como? Notícia falsa. Falsa notícia, né? Notícia falsa ou falsa notícia.
Essa é a tradução de fake news, né? E elas vêm dominando. Até o Ivo, na abertura, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, comentou isso. E muitos têm se fixado naquilo que não é verdade. Muitos têm sido levados, até mesmo dentro das comunidades, dentro das igrejas, e Jesus está à porta e bate, e diz: olha, existe uma verdade a qual eu quero que vocês se apeguem, eu quero que vocês deem ouvido às verdades ouvidas, para que vocês não se desviem delas. Verdade ou mentira, sendo verdade ou mentira, amados, quando nós dermos ouvidos, nós seremos dirigidos e governados por ela, seja verdade ou seja mentira. E quando deixa isso ganhar vida, o homem às vezes não encontra mais um caminho de regresso e de retorno. E nessas fake news da vida, muitos estão deixando de ouvir a voz da verdade. Muitos têm deixado de se fixar na verdade e têm estabelecido o seu próprio trono. Muitos têm estabelecido um trono como o próprio pai da mentira estabeleceu. Deus passa a ser seu guiado. Muitos, por conta da fake news, sentaram em tronos e passam a governar Deus, passam a dirigi-lo, passam a conduzi-lo, como se ele fosse o servo e nós fôssemos o Deus. Por isso, existem verdades a serem por nós ouvidas. Só que, quando nós olhamos para a verdade absoluta, amados, nós vamos entender que ela é a única que traz libertação. As fake news, ou as supostas verdades, elas não têm a capacidade de trazer libertação. Elas não têm a capacidade de trazer transformação. Elas não têm a capacidade de trazer restauração, porque elas não são a verdade. A única que traz libertação, restauração, redenção e transformação é a verdade absoluta. E para essa só existe uma. Porque a verdade que são contadas e são trazidas, quando trazidas à vida, elas também produzem. Assim como produziram no diabo, a palavra morte significa separação, e a mentira, quando é trazida à vida, ela produz morte, ela produz separação, ela produz morte espiritual. Muitos estão morrendo espiritualmente por darem ouvidos a fake news. Ela produz morte em relacionamentos. Muitos estão morrendo nos seus relacionamentos por dar ouvido a mentiras. Ela produz morte na alegria da vida. Muita gente não encontra motivação e alegria de vida, de tanta coisa que houve, que não é verdade. E isso produz morte da alegria da vida. Não se ri mais por qualquer coisa. Não se encontra alegria por uma flor. Eu me permiti essa semana, até fotografei uma flor e mandei como presente para minha esposa. Era foto, não era um buquê, mas era uma foto, a intenção foi boa, fiquei com crédito. Mas eu me permiti, na correria do trabalho, eu passei uma vez, duas vezes, eu olhei a primeira vez, eu só olhei. Amados, eu parei diante de uma flor. E eu parei por alguns minutos para contemplá-la, para encontrar a alegria da vida. E eu vi o orvalho, os pingos de orvalho, a formação de cada pétala daquela flor, branca, mas branca, 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 a coisa mais linda, uma perfeição de vida. E às vezes as mentiras nos roubam
a oportunidade de nos alegrarmos com a vida das coisas. A alegria de ter um amigo verdadeiro. A mentira às vezes rouba o relacionamento de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho, de um marido para com a esposa. Mas a verdade traz libertação, restauração. Só a verdade. Existe uma fonte de mudança de todas as coisas. E essa fonte é real. Ela existe, ela é real. Mas para qual fonte nós temos dado ouvido? E traz morte, quando se ouve a mentira, traz morte como consequência para a igreja, para a comunidade, traz morte na comunhão dos irmãos. A falta de se apegar à verdade faz com que haja irmãos individualistas dentro de um corpo. Como pode? Imagine se de repente agora a minha mão e os meus pés começam a fazer um complô contra os meus membros superiores e decidem lutar para matar os meus membros. Imagine se a minha mão começa a esbofetear o meu rosto tão bonito. Imagine se ela resolve arrancar o pouco de cabelo que me resta. Às vezes a falta de olharmos para a verdade gera desarmonia do corpo. Experimente ficar repetindo uma mentira constantemente para você. Aquela mentira, ela vai começar a trazer consequências físicas para o seu corpo. Já passamos aqui a experiência com a água. Uma água exposta a um determinado tipo de música, as moléculas se alteram. Se eu não me engano, nós somos 80% água, é isso? 70%, 80%? Pesquisa aí rapidinho, alguém aí que é rápido e levanta a mão e fala. Eu sei que é uma quantidade enorme. E nós estamos nos expondo a que frequência? Qual é a frequência que nós temos nos colocado como sintonia? A frequência da verdade, que produz uma alteração física nas nossas moléculas, ou a frequência da mentira, que também vai produzir alterações físicas, emocionais? 70%, eu errei por 10%, mas eu falei 70% também, né? 70%, 80%, né? Mas 70%. Então, o que a gente ouve influencia no nosso físico, influencia no nosso relacionamento, na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade, na igreja, com os nossos amigos, com os nossos filhos. Se nós nos apegamos à verdade, a verdade tem o poder de nos transformar. A verdade tem o poder de nos libertar. E o contrário disso? Prisão. Ao contrário de restauração, destruição, divisão. Quando a palavra de Deus nos traz uma orientação, amados, o propósito do coração do Pai é nos abençoar. Ah, mas eu já sou mais que abençoado. Sim, nas regiões celestiais, mas nem tudo aquilo que está nas regiões celestiais está manifesto. E é através da verdade que elas são manifestas aqui na terra. A palavra verdade, no grego, ela significa alateia, eu acho que é assim que fala. Alateia. Aquilo que não está oculto. O não escondido, manifesto aos olhos. No presente o Espírito. Manifesto como é, evidente diante da razão. E eu gosto de uma outra tradução que traz a palavra, o significado da palavra verdade, que diz aquilo que traz segurança.
aquilo que dá segurança. A verdade para nós aqui é o que é o oposto da mentira, né? O que é verdade? Aquilo que não é mentira. Mas no campo, na dimensão da alma e na dimensão do espírito, elas são manifestações, elas são energia, ela é uma pessoa, ela é muito mais do que uma palavra verdade, ela é muito mais do que uma pronúncia, é muito mais, amados. Diante da verdade não existe nada oculto, diante da verdade não está nada escondido, tudo está manifesto aos olhos. Na presença do Espírito, que é a própria verdade, tudo está nu, tudo está às claras, tudo está na razão, e é aquilo estando na verdade, é aquilo que me traz segurança. Conhecereis a verdade vai te trazer segurança, aquilo que me dá segurança. A verdade é para trazer libertação. A verdade não deve ser temida. Eu lembro que nós tínhamos um funcionário que trabalhou para o Júnior, depois trabalhou comigo, depois voltou, trabalhava para nós, né? E ele contava tantas mentiras, amados, mas tantas mentiras, que tinha hora que ele tinha dúvida o que era verdade e o que era mentira. Tinha hora que ele tinha que perguntar para alguém: o que eu falei era verdade ou era mentira? De tanto que ele acreditava. Só que ele estava contando, e nós que estávamos vendo a sua fala, era algo incabível de alguém estar dizendo que aquilo era verdade. A gente conhecia ele e sabia que aquilo não era verdade. Viver no mundo de mentiras é viver no mundo de ilusão. Viver no mundo de mentiras é viver em uma prisão. Mas viver dentro da verdade é viver dentro da segurança, é viver dentro da paz, é viver dentro da restauração verdadeira, é viver dentro da libertação verdadeira. Existem falas que podem por um momento trazer algum refresco, refrigério para a nossa alma, mas se elas não forem verdades absolutas, logo elas murcham, logo se precisa de outra injeção, logo se precisa de outra dose, logo se precisa de outra picada, logo se precisa de uma outra loja de shopping, logo se precisa de um outro trabalho, logo se precisa de um outro carro, de uma outra roupa, de uma outra plástica. São verdades que vão sendo colocadas, que vão trazer algum tipo de libertação, mas que logo vão caindo. E passa-se uma vida buscando uma verdade que lhe traga libertação. Quando existe uma verdade que traz a libertação para o hoje, para o agora, uma libertação que não gera morte, nem no físico e nem na alma, mas que traz vida verdadeira, que traz qualidade de vida verdadeira. Existe uma verdade que nos restaura, que nos transforma de dentro para fora. E quem experimentou isso, eu tive uma fala esses dias com uma pessoa, e do começo ao fim ela perguntava assim: mas você não precisou de nenhum remédio? Como que você deixou as drogas mas você não passou por nenhum tratamento? Mas nenhuma vez? E quando ela foi embora, então ela falou: deixa eu te fazer uma pergunta. Você não foi nem médico? Nada? Já tinha me perguntado umas 1000 vezes. Existe uma verdade que liberta, transforma e restaura de verdade. Eu não precisei, eu dizia para ela. Puxa vida. Eu disse: o que eu precisei foi só ouvir a voz da verdade. E quantas vezes, amados, nessa trajetória, vinha uma voz da mentira e sussurrava nos meus ouvidos:
pode. Você pode, agora você tem controle. Você pode, agora você é capaz, já faz tanto tempo. Quantos amigos me procuraram para tentar apresentar a sua verdade? Quantos amigos zombaram? Você parou? Ah, você deve estar usando uma mais forte, qual que é? Você quer expulsar? Eu dizia assim, é Jesus. Não via nem um rastro do sujeito. Parecia que você estava chamando ele para briga. Corria, porque não queria a verdade. Alguns, graças a Deus, se renderam a essa mesma verdade e tiveram o privilégio de serem transformados e mudados. Amém. Glória a Deus. A verdade liberta, amados. E a palavra de Deus, por toda a história da humanidade, por toda a nossa história, ela vem mostrando que a verdade que traz libertação, ela está à nossa disposição. Se nós olharmos para toda a história da humanidade, sempre Deus apresentou um plano de libertar e salvar o homem, até chegar ao plano perfeito, a plenitude dos tempos, aonde a pessoa de Cristo Jesus veio para selar tudo na cruz. Mas Deus sempre veio cuidando da história, tomando conta da humanidade, dizendo, olha, tem uma verdade, tem um caminho, tem uma solução, eu estou trazendo, ela está vindo, eu vou apresentá-la, ora na arca, ora trazendo, libertando um povo de uma escravidão, mas sempre apontando para a redenção verdadeira, sempre apontando para a restauração da verdade. E o que nós não podemos fazer, amados, é nos enganar. O que nós não podemos fazer, como disse o Ivo, existe um Jesus batendo na porta, existe uma verdade absoluta, existe um Deus que tem cuidado de nós, e Ele diz, olha, eu quero que vocês se apeguem às verdades ouvidas, com o propósito de que vocês não se desviem delas. E o que nós não podemos fazer é negligenciar as mentiras, amados. Nós somos constantemente bombardeados por mentiras. Nós somos diariamente, constantemente bombardeados por mentiras. E o que nós não podemos fazer é tratar essas mentiras como verdades, e as verdades como mentiras. A sociedade, de um modo quase que geral, com exceção de alguns, tem dado muito mais ouvido à mentira do que à verdade. Eu ouvi uma pesquisa, li uma pesquisa, não ouvi, a porcentagem de jovens que se intitulam desigrejados e ateus tem crescido num número absurdo. Jovens em faculdades que não creem na salvação através de Jesus Cristo, aos montes. Por indicação de uma pessoa, eu estive conversando com uma menina que não aguentava mais, estava querendo desistir da faculdade, porque numa classe de 20 alunos, 22, só ela e mais uma que declaravam a fé em Jesus Cristo, e elas não aguentavam mais tanta zombaria por parte dos 20 e dos professores. Essa menina que trouxeram para que eu conversasse com ela estava já há meses em depressão profunda, engordou 50 quilos por ficar só em casa trancada. Agora tinha mais um problema, a não aceitação do seu corpo físico, além da rejeição da sua fé. Pessoas que preferiram
estabelecer e se firmar na mentira. E aquele que fica com a mentira não tem parte com a verdade. Jesus disse que o diabo não se firmou na verdade. Ele preferiu se firmar na mentira e se tornou pai da mentira. Este mundo, ele tem nos apresentado constantemente falsas mentiras, amados. Diariamente. Mas o Espírito Santo de Deus, incansavelmente, diariamente, alerta a igreja como quem está na porta, trazendo renovo, trazendo libertação verdadeira, trazendo aconselhamento real e verdadeiro, para que nós não nos desviemos da verdade, para que nós não nos conformemos às mentiras do mundo, trazidas como se fossem verdades. Então, para nós, fica o alerta. Existem verdades às quais nós precisamos olhar ou olharmos com mais atenção. Existem verdades que são absolutas. E eu gosto da palavra de Deus quando Jesus ele vai dizer em João 8:51, para finalizar. Jesus Cristo ele vai dizer por 2 vezes. Ele repete João 8:51. Na verdade eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Na verdade eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, é Jesus dizendo, nunca verá a morte. O contrário da mentira. A mentira gera morte nos relacionamentos, a mentira gera morte na comunhão da igreja, a mentira gera morte no relacionamento com Deus, amados. Satanás se firmou na mentira e perdeu o relacionamento com Deus. Isso é muito sério. Por conta de se firmar na mentira, ele perdeu um relacionamento com Deus, mas ele preferiu ficar na mentira. Mas Jesus está trazendo uma verdade para a igreja. Aquele que se fixa, que se apega à verdade, esse nunca experimentará a morte, nunca verá a morte, porque passou da morte para a vida, saiu de um estado para o outro. Você que guarda esta palavra, você que guarda esta verdade, você nunca experimentará a morte. Como nós cantamos aqui, nós nunca saberemos o preço de estarmos livres desta separação, porque ele foi pago, e ele está na verdade. Aí alguém pode perguntar, o que é a verdade, né? Nós falamos na quinta-feira, uma pergunta de Pilatos para Jesus. Pilatos olha para Jesus, em João 18:34, se eu não me engano, e pergunta para ele, o que é a verdade? Jesus Cristo fala isso em João 17:17. Ele diz que, orando ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Salmo 119 vai dizer, no 160, 119, 160, vai dizer para nós que Deus estabeleceu a verdade desde o princípio. Desde o princípio a sua palavra é verdade. E ela foi estabelecida por todas as gerações.
toda a eternidade. O que o salmista está dizendo é que a palavra de Deus, ela é, no início, a mesma que ela é por toda a eternidade, do princípio ao fim. Ela não se altera, ela não muda, ela é verdade. E é nesta verdade que nós temos vida. É nesta verdade que nós somos limpos. É nesta verdade que nós encontramos o caminho verdadeiro. É nesta verdade que nós somos libertos. É nesta verdade que nós somos transformados, restaurados. É nesta verdade que nós somos um só com o Pai. Na verdade da palavra. Então, quando nós formos fazer agora uma avaliação entre o que é verdade e o que nós temos ouvido, nós precisamos colocar pelo filtro da palavra, amados. Está havendo uma negligência muito grande, onde a palavra tem ficado em segundo ou terceiro plano a ser procurada, mas ela deve estar sempre em primeiro lugar, porque ela é a verdade. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Pai, amado e glorioso Deus. Muito obrigado por tua palavra. Tua palavra que é a verdade desde o início. A tua palavra que se fez carne e habitou entre nós, com o único propósito, ó Pai, de nos dar vida e vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós contamos com o Teu Espírito Santo para nos orientar na Tua verdade, na verdade da Tua palavra. Nós contamos com o Teu Espírito Santo para que nós possamos todos os dias, ó Pai, nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós ouvimos do Teu coração de amor, Pai. Que estas verdades nos dirijam, que as Tuas verdades nos governem, Pai. Que nós possamos olhar para um reino que é a verdade, porque aqui tudo passa. A Tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra, que é a verdade, jamais passará, ó Pai, porque ela é eterna. Ela é a mesma no início e será por toda a eternidade. E nós queremos ser conduzidos, guiados e dirigidos pela Tua palavra, que é a verdade, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por cuidar da Tua igreja. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por homens e mulheres que aqui estão, que se permitem ser guiados e conduzidos por Tua verdade, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo tem liberdade de falar aos nossos corações. Obrigado, porque o Senhor nos corrige como um pai que ama o seu filho, nos educa, nos orienta e nos direciona ao caminho da verdade, ó Pai, com um único propósito, em nos abençoar. Obrigado, ó Pai, por este amor que nos alcançou desde a fundação do mundo. Obrigado, ó Pai, por este amor que nos tem mantido de pé diante da Tua verdade. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade que está em nós, que age através de nós e que nos dirige por Tua bendita e maravilhosa palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido o grupo de louvor. Gostaria de pedir para que os obreiros distribuam